Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do Geração Concursos. Eu sou o professor Jordano Martins, professor de arquitetura de computadores e queria trazer para vocês 10 questõezinhas aqui para a gente poder dar uma olhada em como é que funciona hardware. Vamos dar uma olhada? Chega mais! Primeiro, pessoal, um ponto que é muito cobrado pelas bancas, que é mudança de base ou operações entre bases. No caso aqui, um exemplo relativamente simples, dado o que vem por aí, tem várias questões que fazem operações com bases diferentes. Aqui ele pede para fazer uma soma em hexadecimal de números inteiros positivos. Então, olha só, questão do BNDES de 2024. A representação e a aritmética hexadecimal são amplamente utilizadas para realizar operações de adição em sistemas de computação. Um exemplo importante é o cálculo de endereço de memória. A soma em hexadecimal dos números inteiros e positivos representados em hexadecimal por 3B7E, aqui ó, quando ele coloca assim, é para representar que é em hexadecimal, tá? E C8A5 resulta na representação em hexadecimal em, e a gente tem que achar esse número. Então aqui a gente só tem que somar 3B7E mais C8A5. É isso mesmo, é que nem na escola. É isso mesmo que você está pensando. Olha só, como é que funciona a hexadecimal? Você tem 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. É isso mesmo que você está pensando. Vai 9, aí o A é o 10, B é 11, C é 12, D é 13, E é 14 e F é 15, tá? Então, ó, E mais 5 dá quanto? E, F, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui termina com 3, certo? E vai 1, concorda? Porque passou de 10. Aqui foi o 10, quando chegamos no 0, tá? Então, 10, vai 1. 7 mais 1, 8. 8 com A, 8 com A, vai dar 2, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar 2. E vai 1. B com 1 é C. C com 8 vai dar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar 4. Vai 1. E C com 4, né, porque é 3 mais 1, C com 4 vai dar 1, 2, 3, 4. Vai dar 10. Portanto, a nossa resposta em hexadecimal dessa soma é 10.423. Se vocês fizerem essa questão, começarem a fazer, voltarem aqui, ó, a gente achou primeiro 3. Se a gente achou 3, aqui é 5, aqui é B. Então a gente já elimina aqui. O segundo dígito é 2. Aqui é 9 e aqui é E. Então você já acharia a resposta assim. Em prova você pensa desse jeito para economizar tempo, tá? Vamos para a próxima. Ah, gabarito D, pô. Tá vendo? Caixa 2024. A localização do operando fonte de uma instrução é determinada pelo modo de endereçamento adotado pela instrução. Num desses modos, a instrução tem, em vez de um endereço de memória principal, tem um campo, tem um campo de endereço que se refere a um registrador. E esse registrador contém um operando. Esse modo de endereçamento é o endereçamento, vamos lá, endereçamento imediato é aquele que você dá direto um valor numa instrução. Eu vou escrever uma instrução assembly besta aqui, ó, move AX.
AX é um registrador, tá? Então eu vou atribuir um valor 1. Esse aqui é um endereçamento imediato. Não é isso, porque ele quer passar um campo de endereço que se refere a um registrador. Não é isso. O que é o direto? Direto é quando você faz referência a um endereço diretamente. Então você coloca aqui, por exemplo, esse aqui é o endereço, tá? Coloco 400 em hexadecimal. Isso aqui é um H minúsculo. É uma forma de representar em assembly. Então eu coloco um registro, um endereço de memória. Não, não é isso também. Indireto é quando eu faço referência a outro endereço que condiz com um outro endereço. Então, eu coloco aqui, por exemplo, CX, ou seja, o AX vai receber o valor de CX, e CX, na verdade, ele tem um endereço de memória 320H, e nesse endereço 320H tem o número 5 registrado. Então, ele pega o CX tem um endereço de memória, e o endereço de memória tem um valor. Então, não é o indireto também. Por registrador, é um campo que se refere a um registrador, e esse registrador contém um operando. É isso mesmo. É o gabarito. É o nosso gabarito. É o registrador. É isso mesmo, é por registrador. E o indireto por registrador, como é que funciona? É tipo a alternativa C. Parece com a alternativa C. Eu tenho aqui um outro endereço, lá, um registrador SI, por exemplo. E aí o SI tem o valor. O SI tem o, sei lá, J. Não, 2. É assim. Então não é esse também. Alternativa D no gabarito. Beleza? Essa é um pouco mais abstrata, tá? Vocês têm que tomar cuidado. Quando cair em prova, tem que treinar bastante essa questão dos registradores para entender qual é o conceito principal, porque é meio abstrato mesmo. Na sequência, Sebrasp, Cagepa da Paraíba 2024. No contexto dos microcomputadores, a ULA é responsável por... Quem que é a ULA? Unidade Lógica Aritmética. Então, a unidade lógica aritmética é responsável por alimentação elétrica do computador? Nada a ver, isso aqui é a fonte. Registro e armazenamento de dados? Também não. Operações aritméticas pelo armazenamento de dados? Quase, né? Armazenamento de dados não, isso aqui é um HD. Operações lógicas e armazenamento? Também não. Operações lógicas aritméticas. Fechou. Alternativa E. Legal? Mais uma. CNU 2024. O objetivo da multiprogramação é ter processos em execução o tempo todo para maximizar a utilização de CPU. O escalonamento de CPU lida com o problema de decidir a quais processos a fila de processos prontos a CPU deverá ser alocada. No escalonamento não preemptivo, depois que a CPU é alocada em um processo, o processo só é removido da CPU quando ele passa para um estado de espera ou quando... Eita! Aqui a gente tem que saber primeiro o que é preempção. Preempção é esperar, tá? De forma simplista. É quando eu posso esperar. A gente tem estratégias de preempção que é, eu estou rodando uma coisa na CPU, a CPU precisa rodar outra coisa, ela pega meu pacote de execução, guarda num cantinho, executa o próximo, depois ele volta para o meu. Isso é preempção. Ele para o que ele está fazendo, faz outra coisa, volta e continua o que estava fazendo antes. É você quando está lavando louça e aí chega uma encomenda, você para de lavar a louça, busca a encomenda e aí depois você volta a lavar a louça, tá? O que é a não preempção? É quando você não pode parar de fazer. Então, você está fazendo um molho branco lá, você está fazendo macarrão. Se você parar de fazer, se você parar de mexer lá na hora, você deixar o macarrão para depois, vai estragar o macarrão e vai estragar o molho. Você tem que fazer. Você para tudo, faz, depois que você terminou, você volta para fazer outra coisa. Isso é não preempção, tá? Então,
Quando a gente está falando da lógica ali do ciclo de vida, né, do processo na CPU, ele é removido quando ele vai para o estado de espera, lembrando, caso não preemptivo. Ou então, quando o quê? Quando o processo prioritário fica pronto, se você está falando de prioridade, você está falando de preempção. Não pode ter prioridade. Ele entra em loop infinito, na verdade isso daqui é um problema, né? Ele não é removido da CPU, ele fica em loop. Ele está travado lá. Isso é mal, tá? Ele diminui a prioridade no sistema. Se ele está diminuindo a prioridade é porque está mexendo com preempção. Não pode ser isso também. Quando a sua fatia de tempo termina, veja que quando a gente está falando de preempção, uma das formas da gente mexer com preempção é colocar uma fatia de tempo. Se você está mexendo com fatia de tempo e ela acabou, ele é um método preemptivo. Logo, é quando ele termina o processo. Então, um processo não preemptivo, ele só é removido da CPU quando ele entra em estado de espera ou quando ele termina, quando ele é encerrado. Beleza? Alternativa é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Sebrasp CNJ 2024. Acerca da escalabilidade e da tolerância a falhas em sistemas web, julgue o item a seguir. Escalabilidade vertical ocorre, por exemplo, quando são adicionados mais recursos de CPU e de RAM a um servidor para aumentar sua capacidade. Quando a gente fala de escalabilidade, pessoal, a gente tem duas formas: vertical e horizontal. Vertical, mais poder de processamento, de memória, de armazenamento, não importa. Mais poder. Quando a gente fala de escalabilidade horizontal, maior quantidade. Então você aumenta a quantidade de servidores, de storages, etc. Ele está falando de a escalabilidade vertical ocorre quando a gente coloca mais CPU e RAM, ou seja, poder de processamento e de memória, a um servidor, Quando você mexe com aumento de poder de processamento e de execução em um servidor, você está mexendo com quem? Escalabilidade vertical. Certo? O Sebrasp acha certo. Tá certo, tá, pessoal? Vamos lá, próximo. De novo, Sebrasp, CAPES 2024. Julgue o item substitutivo relativos à organização e à arquitetura de computadores. O disco magnético removível é considerado uma memória secundária e não volátil, usada para armazenar arquivos de programa e dados, podendo ser utilizada também para oferecer uma extensão à memória principal. Por que eu fiz esses cortes? Porque quando a gente faz questão do CESP, a gente tem que separar para ver onde a gente acha um erro. Porque se não tiver erro, ela só pode estar certa. Vamos começar pela primeira parte. O disco magnético removível é considerado uma memória secundária? É considerada memória secundária. Por quê? A memória principal é a memória RAM. Se não é a RAM, é a memória secundária, ok. E não volátil, o disco magnético é não volátil. O que é não volátil? É aquele que, se você desligar a energia, ele continua com aqueles dados mantidos. Então, sim, ele é não volátil. Tá certo. É usado para armazenar arquivos de programas e dados? O HD removível, se é o HD externo, ele pode ser usado para programas e dados? Sim. Você armazena programas e dados. Pode ser usado também para oferecer extensão à memória principal. Pode. Você faz paginação lá, você virtualiza a memória principal no disco magnético. Perde desempenho? Perde, mas pelo menos ainda ganha quantidade. Então, sim. Sim. Tá certo também. Aí, ó. Tá vendo? Vamos ver mais um. FGV, Banco do Brasil de 2024. De modo a prolongar a usabilidade de um hardware computacional mais antigo,
Tem sido uma prática comum substituir unidades de HDD, Hard Disk Drive, antigas por novas unidades SSD, Solid State Drive. No entanto, apesar da maior velocidade proporcionada pelos SSD, esses novos drives ainda possuem algumas desvantagens em relação aos HDD de mesmo tamanho. Assinale a opção que indica uma dessas desvantagens. Maiores tempo de acesso e latência. Pessoal, maior tempo de acesso e latência não é desvantagem do SSD, é desvantagem do HDD. Na verdade, uma vantagem do SSD é ter menor tempo de acesso. Maior sensibilidade a quedas acidentais e vibrações. Veja que o HDD, ele é um disco magnético, ele tem uma agulha que é magnética. Se você ficar girando ele, chacoalhando, a agulha pode riscar o prato. Riscou o prato, tem dano físico, vai comprometer o disco, vai corromper dados. O SSD é um disco de estado sólido. Ele tem um conjunto de transistores, componentes eletrônicos que guardam. É por isso, inclusive, que ele é mais leve. Então, não é uma desvantagem. Ele tem menor sensibilidade a quedas acidentais e vibrações. Menor taxa de IOPS, Input Output Operations per Second. Não, ele tem maior, muito maior. Coisa de 10 a 50 vezes, mais ou menos, maior taxa de IOPS. Menor vida útil em termos de quantidade de dados escritos. Tá, pessoal, aqui a gente tem um problema. Por quê? SSD é transistor, como eu disse. São placas eletrônicas. A placa eletrônica gasta ao longo do tempo. O disco magnético é um disco magnético. Você pode gravar por centenas de anos aí, até ele começar a dar pau, claro, se o mecanismo físico, né, o braço, não for danificado. Então, o disco ele tem uma vida útil bem maior do que o conjunto de pastilhas lá de memória. Então, essa é a nossa resposta, provável. Vamos ver a última aqui para confirmar. Maior consumo de energia e temperatura de funcionamento? Errado. Ele tem menor consumo de energia porque não precisa fazer uma movimentação mecânica dos seus componentes. E isso também influencia na temperatura. Então, nosso gabarito realmente é a alternativa D. Beleza? Mais uma. Considere o cabo adaptador abaixo. Esse cabo aqui, ó. Esse aqui é um cabo USB para ir para o computador. USB. E esse aqui é um cabo que vai para o HD. Esse aqui é um cabo SATA. Tá? Se você não conhece, esse terminal aqui é um terminal SATA. Vamos ver o que ele quer. A descrição do cabo. Na extremidade esquerda do cabo está escrito que pode ser conectado a um PC ou um laptop. Na direita, pode ser conectado a um HD ou um SSD de 2,5 que não suportam um HD de 3,5 nem CD-ROM. As características do cabo são, na esquerda, conector de tecnologia 3.0 com suporte 2.0, então esse aqui é um USB 3, apesar da cor ser branca, porque o USB 3 costuma ser azul, ele tem suporte 2.0 macho. Na direita, conector 15 mais 7 pinos, suporta disco de rígido de até 2 teras, taxa de transferência de até 5 gigabits por segundo, compatível apenas com HDD ou SSD de 2,5 polegadas. Trata-se de um adaptador? Ahá! Primeiro, ele falou que a tecnologia é 3.0, então o que é 2.0 a gente risca. USB 2 a gente risca, SATA 2 a gente risca. Segundo, ele falou que é USB. Se é USB a gente arrisca o IDE, então não pode ser IDE. Logo, nosso gabarito é a alternativa B. Bacana? Assim fica fácil, né? O professor ajudando a riscar. Muito bem, pessoal. Vamos para mais uma aqui. A BIM de 2018. Em relação à arquitetura de processadores, julgue o seguinte item. Dentro da memória, os registradores são utilizados como dispositivos de armazenamento não volátil, o que permite a passagem de informação de um programa para outro. Pessoal, registrador é um pedaço da CPU. A CPU tem 3 componentes principais, tá? Registrador, os registradores, na verdade, reg, a ULA, que é a unidade lógica aritmética, e a unidade de controle. Tem outras aqui, tipo a unidade de gerenciamento de memória,
tal, mas as três são as principais. Essa aqui não importa muito não. Elas servem para processar os dados. Assim que processou, tem que apagar. Elas são muito, muito, muito caras a nível de esforço computacional. Você paga quanto num processador? Lá, uns R$800. Um processador tem 2, 4, 8 megas de memória, enquanto um HD que custa metade disso tem 1 milhão de vezes esse armazenamento. Isso aqui é volátil. Ele é só memória de processamento, tá? Então essa questão está errada. Próximo. Para encerrar aqui, ó, FCC TRT 2015, TRT 15 de 2015. É um recurso responsável pela coordenação do funcionamento da memória de um microcomputador que transforma as instruções lógicas virtuais em endereços físicos nos bancos de memória e anota onde cada informação do seu sistema está hospedada na memória. É ele que informa onde o processador deve procurar os dados e instruções da memória. Trata-se de unidade de controle, quem faz o controle mesmo dos componentes, tá? Não esse cara aqui. Unidade de lógica aritmética, ULA, é quem faz a parte matemática da coisa, não é ele também. CPU é o todo, é a pastilha, também não é ele. Memory Management Unit, a unidade de gerenciamento de memória, é esse cara aqui. É esse cara que faz o mapeamento das instruções lógicas e converte para endereços físicos, que é lá na memória RAM. Então é esse cara. E o registrador não é, porque o registrador é um conjunto de memórias usadas para execução pelo processador. Então, nosso gabarito, a alternativa D para encerrar. Beleza? Legal? Se vocês tiverem dúvida, podem mandar mensagem aí embaixo aí no comentário. Vocês podem me procurar aqui ó, no Instagram, aqui, ó, prof.jordano. Ou então, qual é, pô? Vira aluno aí. Me encontra lá no fórum dos alunos, lá, e você manda mensagem lá, professor, pô, não tem porcaria nenhuma aí de sua aula, tá viajando na maionese, eu te respondo também, caríssimo aluno, não é bem assim, pode deixar que a gente vai conversar, viu? Ao vivo, não se preocupa não. Tá? Então a gente se encontra, fiquem bem, espero que vocês tenham gostado dessa nano aula aí que eu passei para vocês de questões de hardware, assunto dentro de arquitetura de computadores. Fiquem bem. Fique com a gente aqui, aperta o dedo no like aí, acompanhe a Direção Concursos, que já vocês vão alcançar o tão almejado concurso público, sua vaga está guardada. Espera, persista, fica com Deus e até a próxima. Abraço!